Imagina descobrir que nos primeiros séculos do cristianismo existiam textos secretos, evangelhos proibidos, que contavam uma versão completamente diferente da história de Jesus. Textos que falavam de conhecimento místico, de uma centelha divina dentro de cada ser humano, e de ensinamentos que desafiavam o poder da Igreja nascente. É assim que entramos no mundo fascinante da gnose e dos evangelhos apócrifos. Em 1945, próximo à cidade de Nag Hammadi, no Egito, um camponês chamado Muhammad Ali al-Samman fazia uma descoberta que abalaria a história do cristianismo. Enterrados em uma jarra de cerâmica há quase 2000 anos, estavam 13 códices de papiro, contendo 52 textos. A maioria deles totalmente desconhecida. Entre esses textos estavam evangelhos atribuídos a Tomé, Filipe, Maria Madalena e até a Judas Iscariotes. Mas por que esses textos foram escondidos? Por que não fazem parte da Bíblia que conhecemos hoje? A resposta está numa batalha antiga pelo controle do cristianismo, entre diferentes visões sobre quem era Jesus e qual era sua verdadeira mensagem. Os textos de Nag Hammadi representam a perspectiva gnóstica, do grego gnosis, que significa conhecimento, e é essa visão mística e radical do cristianismo primitivo que vamos explorar hoje. Para os gnósticos, a salvação não vinha da fé cega ou da obediência a dogmas, mas do conhecimento direto do divino. Eles acreditavam que dentro de cada ser humano existe uma centelha divina, um fragmento da luz original que foi aprisionada na matéria. A missão do verdadeiro buscador seria despertar essa centelha através do conhecimento secreto, da gnose. Mas havia um problema radical nessa visão. Se todos carregamos o divino dentro de nós, por que precisaríamos de uma igreja como intermediária? Os gnósticos ensinavam que o mundo material foi criado não pelo Deus supremo e perfeito, mas por um Deus inferior chamado Demiurgo. Esse Demiurgo, muitas vezes identificado com o Deus do Antigo Testamento, era visto como ignorante ou até malévolo. Ele havia criado o mundo físico como uma prisão para aprisionar as centelhas divinas. Jesus, nessa perspectiva, não veio para morrer pelos nossos pecados, mas para nos ensinar como escapar dessa prisão através do conhecimento. Você pode imaginar como essa mensagem soava perigosa para os líderes da igreja que estava se organizando no século II. Se cada pessoa pode ter acesso direto ao divino, quem precisa de bispos, padres ou hierarquias? Essa tensão entre o cristianismo gnóstico e o cristianismo ortodoxo vai definir os primeiros séculos da nossa era. E os evangelhos apócrifos são os testemunhos dessa batalha teológica. O Evangelho de Tomé é um dos textos mais impressionantes encontrados em Nag Hammadi. Diferente dos evangelhos canônicos que contam a história de Jesus do nascimento à ressurreição, Tomé é uma coleção de 114 ditos de Jesus. Não há narrativa, não há milagres espetaculares, não há crucificação, apenas ensinamentos puros. O texto começa com uma promessa poderosa. Quem encontrar a interpretação destes ditos não provará a morte. Logo nos primeiros versículos, Jesus declara que aquele que busca não deixe de buscar até que encontre. Quando encontrar, ficará perturbado. Quando ficar perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre tudo. Aqui, vemos a essência da busca gnóstica. Não é sobre aceitar respostas prontas, mas sobre buscar ativamente até encontrar o conhecimento transformador. Um dos ditos mais famosos é o versículo 3. O reino de Deus está dentro de vós e também fora de vós. Jesus continua: quando conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. A mensagem é clara. O divino não está num céu distante, mas dentro de cada um de nós. Outro dito revolucionário está no versículo 13, onde Jesus fala separadamente com 3 discípulos. A Pedro, ele diz que se tornou como um anjo, a Mateus como um filósofo, mas a Tomé, ele diz algo misterioso: eu não sou teu mestre, porque bebeste
e te embriagaste na fonte borbulhante que eu mesmo dispensei. Em outras palavras, Tomé alcançou o mesmo nível de compreensão que Jesus. Ele não precisa mais de um mestre externo. Essa ideia de que o discípulo pode se igualar ao mestre é radical e vai contra a hierarquia que a igreja estabelecia. O versículo 70 é particularmente intrigante. Se trouxerdes à luz o que está dentro de vós, o que trouxerdes à luz vos salvará. Se não trouxerdes à luz o que está dentro de vós, o que não trouxerdes à luz vos destruirá. A responsabilidade pela salvação está inteiramente nas mãos do indivíduo, não numa instituição ou ritual externo. Mas nem tudo no Evangelho de Tomé é inspirador para os padrões modernos. O último versículo, o 114, causou muita controvérsia. Pedro diz que Maria Madalena deveria deixar o grupo porque mulheres não são dignas da vida. Jesus responde que ele próprio a fará masculina, para que ela também possa entrar no reino dos céus. Estudiosos debatem esse trecho. Seria um reflexo do machismo da época? Uma metáfora sobre transcender dualidades? Ou uma adição posterior? De qualquer forma, o Evangelho de Tomé nos mostra um Jesus muito diferente. Um mestre de sabedoria que ensina autoconhecimento, não um salvador que morre na cruz. Se Tomé nos mostra Jesus como mestre de sabedoria, o Evangelho de Maria Madalena nos revela algo ainda mais surpreendente. Maria não era apenas uma seguidora ou uma mulher redimida do pecado, como a tradição católica a retratou por séculos. Ela era a discípula mais próxima de Jesus, aquela que compreendia seus ensinamentos mais profundos. O texto que temos é incompleto, faltam páginas cruciais. Mas o que sobreviveu é explosivo. A história começa após a ressurreição. Os discípulos estão amedrontados, chorando, sem saber o que fazer. Maria se levanta e os consola. Não chorem e não se aflijam, pois a graça dele estará com todos vocês e os protegerá. Pedro então pede a Maria: Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que as outras mulheres. Conta-nos as palavras do Salvador que te lembras, que conheces e nós não conhecemos nem ouvimos. Maria então compartilha uma visão que teve. Ela descreve uma jornada da alma através de diferentes esferas de consciência, encontrando poderes que tentam impedi-la. A alma responde a cada obstáculo com sabedoria, declarando sua verdadeira natureza divina, até finalmente alcançar o repouso. É uma descrição mística da ascensão da alma, do retorno à origem divina, pura gnose. Mas, quando Maria termina, 2 discípulos reagem com hostilidade. André diz: Eu não acredito que o Salvador tenha dito isso. Certamente esses ensinamentos são ideias estranhas. Pedro é ainda mais duro. Será que ele falou com uma mulher sem o nosso conhecimento, e não abertamente conosco? Devemos mudar nossos costumes e todos ouvir essa mulher? Será que ele a preferiu a nós? Maria chora diante dessa rejeição, mas é Levi e Mateus quem a defende. Pedro, tu sempre foste impulsivo. Vejo-te agora competindo contra essa mulher como se ela fosse um adversário. E continua: se o Salvador a fez digna, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem. Por isso, ele a amou mais do que a nós. O texto termina aí, mas a mensagem é clara. Havia uma disputa pelo legado de Jesus. De um lado, líderes masculinos como Pedro, que queriam estabelecer autoridade e hierarquia. Do outro, uma tradição que reconhecia o papel central de Maria Madalena como portadora dos ensinamentos mais profundos. Os gnósticos preservaram essa memória de Maria como a apóstola dos apóstolos, enquanto a Igreja Ortodoxa a transformou em prostituta arrependida. Foi só em 2016 que o Papa Francisco elevou oficialmente a festa de Maria Madalena ao mesmo nível dos apóstolos homens. Mas para os gnósticos, isso sempre foi óbvio. Ela era a discípula amada, a que realmente compreendia. Nag Hammadi nos presenteou com dezenas de outros textos fascinantes.
O Evangelho de Filipe contém o famoso trecho onde Jesus beijava Maria frequentemente na boca, causando ciúmes nos outros discípulos. O texto usa esse relacionamento como metáfora para a união mística entre o espiritual e o material. O Evangelho de Judas, descoberto separadamente em 1970, apresenta Judas não como traidor, mas como o único discípulo que realmente entendeu Jesus. Nessa versão, Jesus pede a Judas que o traia para libertá-lo da prisão do corpo físico. O Apocalipse de Pedro descreve Jesus rindo durante a crucificação, explicando que é apenas o corpo físico que sofre, não sua essência divina. A Pistis Sophia é um texto extenso, onde Jesus passa 11 anos após a ressurreição, ensinando mistérios profundos aos discípulos. E Maria Madalena faz 67 das 164 perguntas do texto, mais do que todos os outros discípulos juntos. O Trovão, Mente Perfeita, é um poema místico onde uma figura divina feminina fala em paradoxos. Eu sou a primeira e a última. Eu sou a honrada e a desprezada. Eu sou a prostituta e a santa. Eu sou a esposa e a virgem. É uma celebração do feminino divino que foi completamente apagada do cristianismo ortodoxo. Cada um desses textos oferece uma janela para um cristianismo muito mais diverso e complexo do que imaginávamos. Por que esses evangelhos não entraram na Bíblia? Por que foram chamados de apócrifos, que significa escondidos ou secretos? A resposta está na formação da igreja institucional nos séculos II e III. Líderes como Ireneu de Lyon começaram a definir o que era a heresia e o que era a ortodoxia. Eles estabeleceram que apenas 4 evangelhos seriam aceitos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Qualquer outro texto, por mais antigo ou inspirador que fosse, seria considerado falso, perigoso, herético. Em 180 d.C., Ireneu escreveu: não pode haver mais nem menos do que 4 evangelhos, comparando-os aos 4 ventos e aos 4 cantos da terra. Mas a escolha não foi apenas teológica, foi política. Os evangelhos canônicos apoiavam uma estrutura hierárquica de igreja, com bispos, padres e autoridade centralizada. Os textos gnósticos sugeriam que cada pessoa poderia ter acesso direto ao divino, sem intermediários. Eles também davam um papel muito mais proeminente às mulheres no ministério cristão primitivo. Em muitas comunidades gnósticas, mulheres eram profetisas, mestras e líderes, algo inaceitável para a estrutura patriarcal que estava se consolidando. Tertuliano, outro padre da igreja, escreveu furiosamente contra as mulheres que ousavam ensinar, batizar ou exercer autoridade nas comunidades gnósticas. Conforme a igreja se aliava ao poder imperial romano, especialmente após a conversão de Constantino em 312 DC, a repressão se intensificou. Textos gnósticos foram queimados, comunidades foram perseguidas, líderes foram exilados ou mortos. Foi por isso que monges do mosteiro de São Pacômio, próximo a Nag Hammadi, esconderam sua biblioteca de textos gnósticos em uma jarra de cerâmica. Eles sabiam que se fossem descobertos com esses livros, poderiam ser executados. Então enterraram os textos no deserto, onde permaneceram escondidos por uns 600 anos. Até que Muhammad Ali al-Samman, aquele camponês egípcio, os encontrou por acaso em 1945. O que esses textos antigos significam para nós hoje? Primeiro, eles nos mostram que o cristianismo primitivo era muito mais diverso do que nos ensinaram. Havia debates intensos sobre quem era Jesus, qual era a sua mensagem, como seguir seus ensinamentos. Não havia uma única verdade cristã nos primeiros séculos. Havia múltiplas perspectivas competindo. Segundo, esses textos recuperam vozes que foram silenciadas, especialmente a de Maria Madalena. Por séculos, a igreja a retratou como prostituta, mas os evangelhos apócrifos a revelam como mestra, líder e discípula amada. Terceiro, eles nos convidam a uma espiritualidade mais mística e pessoal. A ideia gnóstica de que o divino habita dentro de nós ressoa com muitas pessoas que buscam uma conexão espiritual sem dogmas rígidos. Quarto,
Eles nos lembram do perigo de qualquer ortodoxia que se impõe pela força. Quando uma única interpretação é declarada verdadeira e todas as outras são queimadas, perdemos riqueza, diversidade, profundidade. Estudiosos modernos como Elaine Pagels, Karen King e Bart Ehrman dedicaram suas vidas a traduzir e interpretar esses textos. Eles nos mostram que muito do que achávamos saber sobre o cristianismo primitivo estava incompleto ou distorcido. Os evangelhos apócrifos não são falsos apenas porque foram excluídos do cânon. Eles são testemunhos legítimos de comunidades cristãs que existiram, oraram, ensinaram e foram perseguidas por sua fé. Alguns críticos argumentam que esses textos são tardios, datando do século II ou III, enquanto os evangelhos canônicos são mais antigos. Mas estudiosos apontam que partes do Evangelho de Tomé podem ser tão antigas quanto os evangelhos canônicos ou até mais antigas. E mesmo que sejam mais tardios, isso não os torna menos valiosos como registros históricos e espirituais. O Novo Testamento que conhecemos foi fechado e canonizado apenas no século IV. Até então, diferentes comunidades cristãs usavam diferentes coleções de textos sagrados. A própria ideia de um cânon fechado é uma construção histórica, não uma revelação divina. Curiosamente, muitas ideias gnósticas ecoam em movimentos espirituais contemporâneos. A New Age, com sua ênfase no divino interior e no autoconhecimento, tem raízes gnósticas. A psicologia de Carl Jung foi profundamente influenciada pelos textos gnósticos, especialmente sua ideia do self como centelha divina. Até mesmo no cinema, vemos temas gnósticos. Matrix, por exemplo, é uma alegoria gnóstica sobre despertar de uma realidade ilusória. Autores como Philip K. Dick exploraram obsessivamente temas gnósticos em sua ficção científica. Há também um ressurgimento de interesse acadêmico e espiritual nesses textos antigos. Pessoas que se sentem desconectadas das instituições religiosas tradicionais encontram no Evangelhos Apócrifos uma espiritualidade mais mística e pessoal. Claro, nem tudo na gnose antiga se traduz bem para o mundo moderno. O dualismo extremo entre espírito e matéria pode levar a uma rejeição prejudicial do corpo e do mundo físico. E algumas interpretações gnósticas eram tão elitistas quanto a ortodoxia que criticavam. Apenas os iluminados poderiam alcançar a salvação. Mas o cerne da mensagem gnóstica permanece poderoso. Busque conhecimento, questione autoridades, olhe dentro de si. Os evangelhos apócrifos nos contam uma história de diversidade silenciada, de vozes femininas apagadas, de misticismo reprimido. Eles nos mostram um cristianismo que poderia ter sido mais místico, mais inclusivo, mais centrado na experiência pessoal do divino. Não estou dizendo que devemos rejeitar o cristianismo tradicional e abraçar a gnose, mas conhecer essa história nos torna mais sábios, mais humildes, mais conscientes de como a verdade oficial é sempre construída. Os monges que enterraram esses textos no deserto egípcio preservaram um tesouro para gerações futuras. Agora, cabe a nós decidir o que fazer com esse conhecimento. Podemos ignorá-lo, rejeitá-lo como heresia, ou podemos deixar que ele enriqueça nossa compreensão do cristianismo e da espiritualidade humana. Porque no final, tanto os evangelhos canônicos quanto os apócrifos apontam para a mesma verdade fundamental. Há algo sagrado no coração da existência humana, algo que nos chama a despertar, a buscar, a conhecer. E talvez, apenas talvez, como Jesus disse no Evangelho de Tomé, aquele que busca não deve parar de buscar até encontrar, e quando encontrar, ficará perturbado. E quando ficar perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre tudo. Se este vídeo te fez pensar, questionar, buscar mais conhecimento, então a antiga centelha gnóstica ainda está viva. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vamos continuar explorando os mistérios do cristianismo primitivo. No próximo vídeo, podemos falar sobre os manuscritos do Mar Morto,
os essênios e as origens judaicas do cristianismo, ou sobre como os pais da Igreja construíram a doutrina da Trindade e por que isso gerou tantas guerras teológicas. A jornada pelos textos perdidos e pelas histórias esquecidas está apenas começando. Até a próxima revelação.